Dois lobos jazem mortos na neve, as costelas afundadas para dentro, sem marcas de mordidas, sem ferimentos de garras, apenas uma sequência de pegadas de cascos que se afasta, sem qualquer pressa. É a quarta vez neste inverno que guardas florestais no Yukon encontram predadores assim, e todas as pistas levam ao mesmo animal. É um alce macho, e ele já não foge de nada. Em algum lugar no vale do Desadeache, no extremo noroeste do Canadá, vive um alce tão gigantesco que quando os cientistas o mediram pela primeira vez, verificaram os aparelhos 3 vezes antes de acreditarem nos números. 2,5 metros de altura até os ombros, uma galhada com mais de 2 metros de envergadura. A sua silhueta ultrapassa de uma carrinha picape totalmente equipada. Quando permanece imóvel ao entardecer sobre uma crista, contra o céu, parece menos um animal e mais um pedaço da montanha que decidiu levantar-se e ir embora. As pessoas do vale chamam-lhe o Velho Destruidor. Pelo rádio, nos acampamentos de caça junto ao rio, pronunciam esse nome metade com admiração, metade como um aviso, porque antes ele não era assim. Neste inverno, mata tudo o que se aproxima demasiado. E é exatamente aí que está o mistério. Nenhum alce se comporta desta maneira. Em todos os livros, em todos os manuais para guardas florestais, encontra-se a mesma frase. Os lobos e os ursos caçam, os alces fogem, uma fêmea com cria defende-se, um macho durante a época do cio exibe-se, mas este macho caça predadores ativamente e mata-os. Não é um comportamento próprio da sua espécie. Os primeiros vestígios apareceram em 2018, pegadas tão grandes como pratos de jantar, passadas com um comprimento que simplesmente não deveria existir. O guarda florestal que as fotografou pela primeira vez pensou que fosse uma partida. Alguém, acreditava ele, tinha moldado aquelas marcas na lama. Enviou as fotografias para a Faculdade de Biologia em Whitehorse, esperando receber gargalhadas. Não recebeu gargalhadas. Pediram-lhe que regressasse ao local e fizesse moldes em gesso. Depois começaram os avistamentos. E depois vieram as cicatrizes, porque o corpo do animal conta a história antes que a ciência consiga explicá-la. A sua pelagem é um mapa de batalhas antigas, perfurações ao longo dos 2 flancos, longas cicatrizes brancas, que atravessam os ombros como relâmpagos congelados, orelhas rasgadas e a haste esquerda da galhada desgastada até o osso por impactos repetidos. O pior ferimento é uma fenda curva que vai da barriga até as costelas, suficientemente grande para caber uma mão. Ninguém sabe o que a provocou. O que quer que tenha sido deveria tê-lo matado. Não matou. E nunca mais voltou. Se chegaste até aqui por causa de histórias como esta, subscreve o canal e ativa o sino antes que ele desapareça novamente do teu feed. Não custa nada, demora apenas 2 segundos e é a única razão pela qual podemos continuar a fazer vídeos como este. Voltando ao vale, os biólogos de campo suspeitam de uma alteração hormonal permanente. Os níveis de testosterona deste animal nunca descem, nem sequer fora da época de reprodução. Num macho normal, a agressividade aumenta durante o cio e diminui depois. Este parece preso no cio, o ano inteiro. Junte-se a isso o seu tamanho. Um animal cujo cérebro já não conhece o instinto de recuar. Os outros alces fogem, este ataca. Os criadores de gado contam uma história diferente. Dizem que a mãe dele foi cercada por uma alcateia e despedaçada. Ele observou tudo desde a margem da floresta, demasiado pequeno para poder fazer alguma coisa. Lenda ou não, a sua agressividade não é aleatória. É direcionada, quase obsessiva, e dirige-se aos lobos. 2 episódios tornaram-no famoso. No início de novembro, sobre uma crista acima de um vale aberto, 2 biólogos observavam uma alcateia de 6 lobos com coleiras de rastreamento. Lá embaixo, na planície, encontrava-se uma única figura escura, gigantesca, impossível de ignorar. Os lobos viram uma montanha de carne, espalharam-se e cortaram-lhe a rota de fuga. Ele não fugiu. Levantou a cabeça, fixou cada lobo, baixou a galhada e caminhou na direção deles. Depois trotou, depois correu. Através dos binóculos, os biólogos viram a presa transformar-se no caçador. Apanhou o primeiro lobo e lançou-o contra o chão com um único golpe. As costelas colapsaram. Morreu antes mesmo de tocar na neve. O segundo foi atingido durante a rotação do corpo, pela lateral da galhada. O resto da alcateia fugiu. Ele não os perseguiu. Ficou de pé sobre os corpos com a cabeça erguida. Mais tarde, uma das biólogas, depois de 15 invernos de trabalho de campo, disse que nunca tinha visto um herbívoro parecer satisfeito. Depois entrou lentamente na floresta. Depois, em julho do ano passado, um criador de gado e um guarda florestal percorrem uma estrada de serviço à procura de 2 ovelhas desaparecidas. Ao dobrar uma curva, travam bruscamente. Um urso pardo adulto com cerca de 300 quilos, no auge da sua força, permanece imóvel no meio da estrada, a olhar para alguma coisa. Os 2 homens ficaram dentro do veículo. O urso encarava uma parede de galhadas. Durante vários segundos, nenhum dos 2 se mexeu. A estrada parecia
suspensa no tempo. O urso ergueu-se sobre as patas traseiras, a típica demonstração de intimidação que normalmente encerra qualquer confronto a favor de um grizzly. O alce não hesitou, baixou a cabeça e atingiu-o em cheio. O impacto ouviu-se dentro da viatura. Mais tarde, o criador descreveu o som como um acidente de automóvel num lugar onde não deveria existir nenhum automóvel. O grizzly de 300 quilos foi lançado para trás contra o tronco de um pinheiro, ficando praticamente enrolado à sua volta. Conseguiu levantar-se algum tempo depois, devagar e de forma estranha, arrastando um dos ombros. Nunca mais voltou àquele troço da estrada. O maior predador terrestre do hemisfério norte acabava de ser esmagado por um herbívoro, e desta vez havia duas testemunhas humanas. A partir daqui, a história torna-se mais sombria. Este inverno é o pior dos últimos 10 anos. A neve é mais profunda, as manadas de presas são menores e tanto os lobos como os grizzlies estão desesperados. Caçam em grupos dispersos e entram em territórios que normalmente evitariam. O número de cadáveres de predadores encontrados junto às suas pegadas continua a aumentar. Final de novembro, um lobo solitário, morto junto a um riacho congelado, com o externo esmagado. Meados de dezembro, 3 lobos, a menos de 100 metros uns dos outros, sem uma única marca de mordida. Início de janeiro, um jovem grizzly, provavelmente com 2 anos, recentemente separado da mãe, encontrado ao pé de uma encosta com o pescoço partido. O cadáver não tinha sido devorado, quem o matou não queria a carne. Até o degelo poderão ser 8, ele não está a abrandar, está cada vez mais agressivo. E finalmente, os veterinários acreditam saber por quê. Levaram anos até perceberem. Sempre que ele iniciava um combate, todos olhavam apenas para ele. Ninguém prestava atenção às árvores atrás dele, até que um voo de drone, no final de 2023, captou a imagem que mudou tudo. 300 metros atrás de cada confronto, sempre no mesmo grupo de abetos, sempre a favor do vento e completamente imóvel, uma fêmea de alce e 2 crias fêmeas. Ele não mata por prazer, não age por trauma, ele calcula. Cada lobo que elimina antes que descubra a sua família representa mais uma cria viva na primavera. Cada grizzly que lança contra uma árvore representa menos um predador a rondar durante a noite. Perante um inverno de fome, tomou uma decisão que nenhum herbívoro deveria tomar. Decidiu tornar-se o monstro para que as suas filhas pudessem continuar a ser apenas alces. Mas o tempo alcança todos. Os investigadores estimam que tenha entre 7 e 10 anos, o auge da vida de um macho. Depois disso, o corpo começa a cobrar o preço. Dentes desgastados, articulações sobrecarregadas, um coração e um sistema circulatório levados ao limite a cada inverno. E quando ele cair, pela idade, por um ferimento que finalmente deixe de cicatrizar ou por um caçador furtivo atraído pelas histórias da sua galhada, tudo cairá com ele. Os seus genes desaparecerão. A teoria ficará por provar. As crias perderão a sua proteção. A natureza não concede títulos eternos, apenas períodos temporários de domínio, antes que o tempo os retire. Resta apenas uma pergunta: se um animal que normalmente é presa decide um dia caçar os seus caçadores, estará quebrado? Ou será a criatura mais lúcida de todo este vale? Escreve nos comentários. O demônio do Yukon era um monstro, ou apenas um pai?